Fala, conectados! Hoje é o nosso terceiro episódio do Gêner Connect. O podcast feito para você, que vai fazer ações práticas e rápidas para o seu negócio gerar mais caixa, gerar mais dinheiro. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu entendo que é o coração da G1 Contabilidade, que é tributos, né? Nós entendemos que a maior despesa que as empresas possuem hoje em dia é a questão tributária. E aí sempre vem aquela questão, né? Eu pago tanto imposto e eu não tenho retorno de nada. Então, para falar sobre esse assunto hoje, eu tenho aqui o nosso diretor tributário, Alberto Lemes, e também nosso diretor de qualidade, Ricardo Vidal. Alberto, fala um pouquinho aí pro pessoal, qual é a importância, cara, de um planejamento tributário para o negócio? Olá, pessoal, tudo bem? Rodolfo, eu acho que, assim, tem poucos empresários que acabam tendo acesso a um planejamento tributário. Talvez muitos aqui nem saibam o que é isso, né? E a importância ela se dá justamente para buscar de maneiras lícitas economias para que o empresário tenha saudabilidade no seu negócio, que ele consiga aplicar recursos, que ele tenha caixa e reinvestir no próprio negócio. O governo não pode ser o nosso maior sócio, né? Então, acho que esse é o ponto mais importante. Ter acesso a um bom planejamento tributário e buscar economia nesse sentido. E aí, Ricardo, qual que é a sua visão aí? Planejamento tributário, uma coisa tão básica pra gente, né? É verdade. Rodolfo, primeiramente, pessoal, muito obrigado mais uma vez estar aqui, né? Eu acho que o planejamento tributário é uma questão de sobrevivência de negócio. Muitas empresas acabam rasgando dinheiro por conta de não fazer o planejamento tributário, não entender das minúcias que podem ser permitidas, aplicar dentro do negócio dele com viés de gerar mais caixa, gerar mais dinheiro. É muito simples, é questão de sobrevivência. Legal. Bom, nós entendemos que o planejamento tributário tem que ser um estudo que todas as empresas deveriam fazer, né? Todas as empresas deveriam ter acesso. Mas muitas vezes os empresários eles entendem que planejamento tributário é só coisa da Ambev, da Oi, de empresas gigantescas, né? Então, assim, no dia a dia do escritório ali, a gente se depara o tempo todo com oportunidades tributárias. Fala para o empresário que tem uma empresa menor, de pequeno porte, ME, PP, a importância que tem o planejamento tributário, principalmente para o negócio dele. Porque a gente está falando de um perfil de empresário que muitas vezes ele não tem às vezes nenhum controle financeiro. Então, Beto, o que você enxerga assim, cara, no dia a dia ali da operação? É muito dinâmico, né, Rodolfo? Eu e o Ricardo, principalmente, que a gente está acompanhando bem de perto essa operação, né? A todo momento a gente vê oportunidades. Por quê? O planejamento tributário, ele depende de fatos ocorridos e de fatos futuros. Porque pode ser que o cenário atual não seja o cenário para o ano que vem, por exemplo. Isso tem que ser considerado quando a gente vai elaborar um planejamento tributário. Sim. E também alguns pontos sazonais. Quantas empresas que talvez em determinados períodos do ano tem lá um certo prejuízo e em outros períodos não, é altamente lucrativo. Como equilibrar isso num bom planejamento, no melhor regime tributário? E digo mais, Rodolfo, baseado na sua pergunta. O planejamento tributário eu acho que é mais importante para o pequeno do que pro grande, né? Porque ali é uma questão de sobrevivência mesmo. Cada R$1.000, R$500 a menos em impostos, pode ser um funcionário a mais na operação, pode ser uma matéria-prima de melhor qualidade para venda de um produto, sim, ou até mesmo mais engajamento no marketing, enfim. É converter impostos desnecessários em revestimento na própria empresa. Legal. E aí, quando a gente fala de planejamento tributário, a gente está falando de regimes tributários, né, Ricardo? Hoje em dia, a grande maioria das empresas elas conhecem o Simples Nacional, né? Que é o mais fácil, que todo mundo faz. Você consegue explicar de forma resumida quais são os regimes tributários que nós temos hoje no Brasil e qual é a sua visão referente a cada um deles? Primeiramente que o Simples Nacional nem sempre é o melhor regime tributário, né? A gente sempre se depara com isso, né? Porque, via de regra, quando se abre uma empresa, vai lá e coloca a empresa no Simples Nacional, por padrão. E isso, de certa forma, é um pouco ruim, porque dependendo da empresa, ela vai ter um pouco de investimento, ela vai ter que gastar com estrutura. E, às vezes, a lucratividade dela, num primeiro momento, quando ela está começando, por exemplo, abrir empresa, eu vou gastar dinheiro com alugando um imóvel, reformando, enfim, diversos gastos imobilizados ali, que, de certa forma, uma parte pode ser considerada como despesa. E, resumindo, às vezes a empresa não vai ter lucratividade. Então, se a gente fosse resumir para o empresário que está nos assistindo, como que funciona a sistemática tributária? A gente tem 3 principais regimes tributários hoje no Brasil. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Qual que é a diferença principal entre eles? O lucro real é o único que você paga os impostos sobre o seu lucro. Então, efetivamente, se você não está tendo lucro, teoricamente, você não teria impostos sobre a renda, né? Tem outros impostos e tal, a gente não vai entrar muito no mérito técnico, né? Que senão fica confuso de entender e explicar.
Mas assim, de certa forma é um regime que é o mais, entre aspas, justo, porque você está recolhendo os impostos em cima da sua lucratividade, que é de fato o que os empresários desejam, não sobre o seu faturamento. E o dia que ele faturar, sei lá, R$500 mil e não lucrar nada? Porque pode acontecer, como o Alberto mesmo citou, pode ter situações que ocorreram fatos ali no mês que gerou uma despesa a mais. E isso é, de certa forma, uma parte das nossas estratégias que a gente tem. Simplesmente analisar se o cliente vale a pena o lucro real. Porque eu acho que é o regime mais difícil, entre aspas, né, na teoria. E aí, às vezes, fica muito por uma questão de achar que é difícil de fazer, que vai dar trabalho. A gente vai entrar um pouquinho nisso, né? Não. Mas é isso, Rodolfo. Então, assim, na experiência que eu tenho, né, é muito comum quando você constitui uma empresa, que você faz a abertura de uma empresa, a empresa acabar sendo... É tendencioso ela ir para o Simples Nacional, porque realmente aquela empresa está começando, você não sabe qual vai ser realmente, igual você falou, a sazonalidade dela, quanto que realmente que ela vai vender. É uma zona segura, né? É uma zona insegura. Então, assim, o que acontece? A partir do momento que a gente se depara com uma empresa, por exemplo, de shopping, que automaticamente ela já tem uma, como se diz, uma despesa mais Muito alta, alto, né? um aluguel mais alto, entendeu? E aí, quando a gente começa a medir talvez o custo de mercadoria vendida, você já entende também que ele tem um custo de mercadoria vendida ali mais alto. Eu entendo que faz sentido você mostrar para o empresário que está começando que existem outras possibilidades também. E aí, por muitas vezes, acaba acontecendo de a pessoa ir para o Simples Nacional porque ela é pequena, está começando e provavelmente o profissional que está orientando ela só fala de Simples Nacional. Exato. Entendeu? Então, assim, trazendo agora um pouco para a realidade. Vocês têm algum exemplo prático, assim, de uma empresa realmente que iniciou um negócio, que vocês entendem e que nós aqui, agora eu não lembro de cabeça, mas que nós orientamos a ser lucro real? Você tem algum case aí na cabeça fácil? Eu tenho um case, Rodolfo. Eu lembro de uns clientes que, assim que a gente fechou o contrato com ele estava no Simples Nacional. É uma empresa que vende, um comércio, né, no caso. E assim, basicamente, qual que era a realidade dele? A lucratividade daquela empresa, se eu não me engano, era em torno de 5%. Então, assim, era um cliente que entrava no mercado mais como preço. Era essa a proposta de negócio. Talvez vende commodity. Era um produto, de certa forma, que era necessário e eles entravam nos clientes com preço. Então, ou seja, eles estavam lá faturando, se eu não me engano, na época, em torno de uns 300 mil, mais ou menos. Já estava quase estourando ali o sublimite do Simples, né? Que é 3 milhões e 600 por ano. Então, ou seja, o Simples Nacional já estava com a carga tributária, se eu não me engano, em torno de uns 13%. E aí, com o estudo que a gente fez na parte tributária, a gente conseguiu reduzir para 6%. Por conta mesmo que o produto tinha diversos benefícios fiscais ali no lucro real, que de certa forma nunca foi explicado para aquele cliente. Então, assim, de forma bem numérica, assim, ele saiu de uma carga tributária de 20 e poucos mil em média para em torno de aproximadamente 7 a 8 mil por mês. Então, ou seja, foi uma redução bem drástica mesmo que ele teve dentro do contexto empresarial dele. E, aquilo foi um divisor de águas, porque ele começou a deixar... Qual que é a visão daquele empresário? Ele falou, Ricardo, eu não vou pegar esse dinheiro e colocar tudo no meu bolso. Eu quero investir no meu negócio para eu poder talvez crescer mais, investir no marketing, investir em vendas, contratar uma pessoa, porque eu estava perdendo cliente. Eu estava chegando ao momento de começar a perder cliente, porque eu estava ficando fora de competitividade. Então, ou seja, o planejamento tributário, ele não deve ter só um viés de trazer dinheiro no bolso do sócio, vamos dizer assim, né? Também um viés de reinvestir na sua empresa, porque aí é uma questão mesmo de estratégia de negócio, vai depender de cada um ali. Então, nesse caso, é um contexto bem legal de um exemplo que eu me lembro aqui. Entendi. Bom, entrando um pouquinho no ramo de bares e restaurantes, né, Beto? Que é uma especialidade que nós temos hoje. Nós atendemos os principais e maiores bares e restaurantes aqui da nossa região. Sim. Beto, o que você percebe, por exemplo, quando o cara está abrindo um bar ou restaurante, ou até mesmo um cara que ele já tem aquele estabelecimento há algum tempo? Existe uma premissa que realmente o setor de comércio ele tem aquela dificuldade em realmente entender que tem que ser 100%, né? Ele tem aquela visão de que só vamos fiscalizar o que passa na maquininha. Hoje, no cenário que a gente tem hoje da Receita Federal cruzando, por exemplo, movimentação em conta corrente, mais o que você passa na maquininha versus o que você emite de nota, e hoje te manda uma notificação automaticamente, de que forma que a gente consegue ajudar, por exemplo, um ramo que, igual a gente está falando de bares e restaurantes, toda essa experiência que a gente tem aí? Na verdade, muitos empresários do ramo de bares e restaurantes, eles acreditam que o Simples é uma verdade absoluta, né? Eu vou no Simples porque é mais fácil de eu sonegar, eu sou menos exposto, né? Menos exposto, a receita não vai me incomodar. Mas a gente teve, inclusive, no ano de 2022, um case de um bar e restaurante que ele faturava cerca de 300 mil.
E ele tinha uma informalidade de 70%. Então, assim, ele declarava menos que a metade. E pagava uma carga tributária relativamente alta, porque, querendo ou não, 100 mil no Simples Nacional é um imposto elevado. A gente está falando de mais de 10% de alíquota. E quais são os principais pontos aí dos bares e restaurantes? Primeiro, o markup é alto em alguns produtos. Mas, por exemplo, as bebidas têm um markup extremamente baixo. E a maioria dos bares e restaurantes, qual que é o maior volume de vendas? Bebida. E a bebida tem uma série de benefícios fiscais que você pode não pagar PIS e COFINS, por exemplo, que é um dos tributos federais, ICMS, que já vem em uma condição diferente, você já paga quando compra. Então ele estava pagando alguns impostos de maneira desnecessária na informalidade. Fizemos um estudo para ele, trouxemos uma realidade de lucro real, e olha, sua atividade, primeiramente, ela tem uma despesa muito elevada, você precisa de muita mão de obra, você faz atendimento em loco, você precisa ter garçons, você precisa ter caixa, você precisa ter cozinha. Isso é um ponto favorável para fins de despesa, para gerar despesa e menos lucro. O lucro contábil, quanto mais baixo, né, digamos assim, ele gera menos imposto para o empresário. E era a situação dele, ele não tinha um lucro contábil muito elevado. Segundo ponto, essa segregação. A bebida era o valor agregado mais alto do ponto de venda dele. Por que estava tributando algo sobre o valor bruto, sendo que se a gente trouxesse para o lucro real, não teria nem tributação nesses produtos? E por fim, a gente conseguiu trazer a formalidade para a vida desse empresário, para a vida dessa empresa, e praticamente pagando a mesma carga tributária que ele pagava declarando 30%. Sem dúvida. Então foi uma realidade assim absurda. Até hoje ele é agradecido por nós, mas foi um trabalho bem legal que a gente fez. Até trazendo um ponto que é legal que você comentou, quando a gente vai no McDonald's, né, a gente percebe que quando você pede um combo, que o valor da bebida ele é muito semelhante ao valor do lanche, né? E a gente tem certeza que a bebida custa muito menos que um valor de lanche. Mas o porquê que realmente como se diz, o McDonald's ele criou essa estratégia do hambúrguer ser muito parecido com o valor do refrigerante? Porque ele sabe que a tributação no refrigerante é menor, então de alguma forma ele vai equalizando esse imposto para não pagar tudo em cima do hambúrguer, entendeu? Então assim, isso são estratégias que com base na lei você consegue adotar, você consegue ter uma redução aí bem significativa, né, de tributo. Um outro ponto que a gente acaba aqui entrando bastante é que muitos profissionais de contabilidade não trabalham com lucro real. Eu acho que o grande privilégio nosso é que atualmente nós somos 4 diretores tributaristas, entendeu? E que a nossa maior paixão é lucro real. É verdade. Porque a gente vem de uma escola de lucro real. E eu entendo que o lucro real, como se diz, num país igual a gente vive, que igual eu comentei em um dos episódios que a gente gravou, que muda politicamente a cada 4 anos, que, enfim, tem chuvas agora, várias coisas que estão afetando, né? Existe uma estabilidade muito grande. E a partir do momento que você está num regime de tributação que você paga sobre a sua receita e não sobre o seu lucro, eu acho que é um ponto de alerta muito grande para o empresário. Por quê? Você imagina, por exemplo, na época vamos falar da pandemia, entendeu? Quando foi voltando ali no caso. Houve aumentos absurdos ali, por exemplo. Eu lembro do meu cliente falando, Rodolfo, eu pagava, sei lá, R$20 no quilo R$30 no quilo do filé mignon, agora eu pago 46. Só que eu não consigo repassar esse custo pro meu cliente, porque se eu aumentar o valor do prato, é capaz de algumas pessoas não acabar não vindo mais. E aí, o que isso acontece automaticamente? Como o custo aumentou, e você não pode aumentar também ali automaticamente o seu valor, você continua pagando imposto sobre o valor que você emite de nota, sua lucratividade ela é de uma forma afetada, porque o custo para fazer aquele prato aumentou, e você, tipo assim, você teve um aumento de custo, não teve benefício nenhum com aquilo, e continuou pagando imposto. Em resumo, ele vai pagar imposto sobre a inflação, né? Exatamente. Então Exatamente. é isso que aconteceu, né, em muitos casos. Exato. Então eu vejo que o lucro real ele é uma válvula de escape mesmo, entendeu? Então, por exemplo, quando a gente também acaba se deparando com um cliente que, por exemplo, ele tem um produto que realmente tem um custo, como se diz, uma lucratividade maior, ele tem produtos que têm uma lucratividade menor. E por muitas vezes o que o empresário erra, assim, como se diz, o que pra gente é básico, pra ele realmente não é a expertise que ele tem. É de realmente pegar esses dois produtos, colocar dentro de uma mesma empresa, e aí o que acontece? O que tem uma lucratividade alta, e eu tenho uma lucratividade alta versus uma lucratividade baixa. Isso acaba equalizando o lucro dessa empresa. Sendo que o que acontece automaticamente? O lucro real não compensa, porque eu tenho uma que tem uma lucratividade muito alta e uma que tem muito baixa. Mas a partir do momento que eu separo as empresas, automaticamente eu tenho uma empresa que tem uma lucratividade muito baixa, que compensa o lucro real, e eu tenho uma outra que tem uma lucratividade alta, que provavelmente compensa eu continuar no presumido. Sim. Porque eu estou segregando. Então, quando a gente fala de segregação, eu estou falando aqui num caso específico de um cliente que recentemente a gente fez esse estudo, de que ele tinha produtos curva ABC,
que realmente era os dois produtos campeões. Um que tinha uma margem excelente e um que tinha uma margem, tipo, Péssima, drástica, né? péssima, entendeu? E a nossa tentação foi que realmente segregasse esses produtos, porque os produtos não tinham nada a ver com o outro. Mas quando a gente entra na parte de serviço, que é muito comum, que eu queria que vocês comentassem também, nós temos esse versus também, que é um produto com uma lucratividade menor e um serviço com uma lucratividade maior. De que forma inteligente a gente consegue segregar isso? Eu posso até responder, tá, Alberto? Aí se você quiser complementar, depois você fica à vontade. Vou dar um exemplo claro aqui para quem está nos escutando. Vou dar um exemplo de uma mecânica. Hoje o Brasil ele tem uma tributação sobre serviço maior do que uma empresa comercial. Então, o que eu quero dizer? As empresas de serviço pagam mais impostos do que empresas comerciais e industriais. Na teoria, obviamente, cada caso é um caso, mas em regra geral seria isso. Por que eu estou falando isso? Vamos dar um exemplo de uma mecânica. O que acontece numa mecânica? Via de regra, tem o serviço de manutenção ali, etc., do carro, e tem as peças também. Então, vou dar um exemplo para você. O que acontece muitas vezes do empresário, ele emitia toda a nota fiscal na empresa de serviço. Então, ou seja, ele não separa o produto, que é comércio, que seria a peça de troca ali, etc., que vai fazer no carro, e ele cobra tudo numa nota de serviço. Então, ou seja, vou dar um exemplo bem simples. Uma empresa que fature bem pouquinho, com 6% de imposto sobre serviço. Um exemplo, um simples nacional. No comércio seria 4%, entre aspas, entendeu? A gente já está falando de 30%. E dependendo se o produto tiver substituição tributária ainda, é menor ainda. Então, ou seja, só nessa separação, a gente não está falando de ficar fazendo nenhuma mudança drástica. É o papel, a emissão da nota de comércio vai sair como comércio e o serviço vai sair como uma nota de serviço. Só aí, por si só, é um modelo de segregação, entendeu, Rodolfo? E isso se aplica a diversas estratégias em vários negócios. Normalmente, empresas que têm a parte produto e serviço, dá para aplicar essa metodologia. Então, é uma maneira prática de entender a sua particularidade, o teu negócio, o teu ramo, e pensar numa estratégia simples, objetiva, que vai fazer com que você tenha uma redução relevante dentro da sua empresa, de impostos. Eu acho que só para pegar um gancho aqui, quando o Ricardo fala de substituição tributária, a gente está falando da seguinte forma. Quando a indústria vende para um atacadista, o ICMS já está recolhido na indústria. Ou seja, quando eu compro da indústria, eu já estou pagando um preço que o ICMS já está recolhido na indústria. Ou seja, quando eu vendo para frente, eu não tenho que pagar mais imposto. E aí, por muitas vezes, né, voltando até na questão dos bares e restaurantes, a falta de uma correção de cadastro de produtos faz com que o cliente pague o ICMS lá na indústria e depois ele pague o ICMS de novo. Paga quando compra, paga quando vende. Entendeu? Ele tem uma bitributação. Então, trazendo esse ponto que o Ricardo falou que é muito importante da substituição tributária. E aí volta naquela ideia que a gente falou do refrigerante, no caso. O refrigerante, no caso, ele tem tanto o recolhimento do ICMS na indústria e, se eu não me engano, também tanto o recolhimento do PIS e COFINS. As bebidas frias têm um benefício de alíquota zero, né? Alíquota zero, exato. Então, o que acontece automaticamente? Se eu vendo um produto desse, eu só vou ter imposto de renda e contribuição social, que é outro imposto para pagar. Então, assim, aí também tem uma oportunidade de planejamento tributário, entendeu? Exato. Um dos pontos, né, Alberto, que eu acho que você pode falar um pouco melhor é a questão da parte de correção de cadastro de produtos também, né, que é um ponto bem importante. É primordial, na verdade, né? A gente pode falar de bares e restaurantes, que vai ter um mix ali de 200, 300 produtos, tanto de pratos feitos quanto de produtos terceirizados. Agora, traz isso para um cenário de um supermercado. Mix de 15 mil produtos. E vamos supor que o produto master desse supermercado seja, talvez, cerveja. E por algum lapso, essa cerveja está com uma alíquota de 18% ali, 25%, e não com ST como deveria. Já pensou o prejuízo que esse empresário vai ter por ter um único produto no cadastro classificado incorretamente? Então, um dos trabalhos que nós fazemos lá no nosso grupo, né, é justamente esse. Diagnosticar o cadastro do cliente. Cliente, legal, estou entendendo a sua operação, já entendi o seu faturamento, agora eu preciso entender os seus produtos. Eles são corretamente classificados? Vamos fazer uma validação tanto na esfera estadual quanto na esfera federal? Isso é primordial para a gente iniciar a nossa parceria, né? A gente sempre comenta isso com os nossos clientes e a gente tem... normalmente encontramos bastante erros ali, bem significativos. Então, a importância de se aprimorar esse cadastro. Até eu complementar uma coisa que eu acho bem legal de falar, quando o empresário ele tem muito medo de deixar de recolher, né? Então, quando você deixa de pagar um imposto, de certa forma, você sabe que você pode ser cobrado. Mas e quando você paga mais?
Entendeu? Exato. Não chega uma cartinha da Receita bonitinha lá num envelope bonitinho falando assim, prezado contribuinte, você pagou isso aqui a mais, tó o seu dinheiro de volta. Não é verdade? Da mesma maneira que a fiscalização acontece de uma maneira quando você deixa de pagar, na parte contrária, quando você recolhe a mais, isso não acontece. Então, o que a gente está falando aqui, empresário? Que cadastro de produto pode estar incorreto, porque às vezes a pessoa que está fazendo o cadastro, ela não é especialista naquilo. Ela tem dificuldade, né, Rodolfo? Então, assim, vai acontecer às vezes de cadastrar um produto errado e se por um acaso esse produto é um produto que você vende bastante, vai acontecer uma tributação indevida por um determinado lapso de tempo que pode gerar um prejuízo financeiro para o seu negócio. Então, dê muita atenção a isso. Acho que uma questão muito importante quando a gente fala de regra tributária, né? Que tem aqui, a gente até pesquisou isso, no Brasil são em média 46 novas regras tributárias diariamente, entendeu? Então, quando a gente fala de 46 novas regras tributárias diariamente, provavelmente deve ter uma regra ali que é pro seu negócio, entendeu? Não todo dia, mas em algum momento, não é possível que uma vez no mês, a cada 3 meses, não vai sair algo ali muito específico pro seu segmento. E o que é muito engraçado, cara, assim, quando eu tava começando a trabalhar na parte fiscal, né? A minha alegria era ir nos supermercados, fazer compra e ficar olhando a tributação, se o mercado tava tributando certo ou não. Todo mundo da área fiscal acho que passa por isso, né, cara? E aí, às vezes, eu ia lá no Carrefour e falava, caramba, esse queijo no Carrefour tá 12%. Pra mim é 18%. Daí eu ia me aprofundar e aí eu percebia que existia um benefício muito obscuro ali, que era 12% mesmo, cara. Entendeu? Então, ó, pra você ver o nível de conhecimento que a gente tem, assim, tipo, como se diz, né? Não tem como se desligar, tem hora, né? Então, realmente, eu acho que isso é muito importante. Bom, se a gente voltar na época da pandemia, a gente teve aí o setor de eventos, né? Uhum. E também os bares, restaurantes que foram muito afetados. E assim que eles foram afetados, o que o governo falou? Preciso fazer alguma coisa por esse segmento. E aí, o que aconteceu? Saiu uma lei conhecida como PERSE. E muitas pessoas confundem que o PERSE era apenas um parcelamento com reduções de juros e multas. Então, não sei, Beto, se você quer começar a comentar sobre o PERSE, que é uma oportunidade que, como se diz, a gente tem até 2027, se eu não me engano, né? 5 anos, né? Isso, são 5 anos, saiu em 2022. Isso. Exato, 2027. foi saiu em 2022. Explica um pouquinho o que é o PERSE pro pessoal. Bom, essa confusão é muito comum porque eles atribuíram a mesma nomenclatura, né? Existia, sim, o PERSE parcelamento, que você tinha uma data para aderir e tinha condições diferenciadas. Basicamente uma anistia, né? Para se parcelar. Agora, o PERSE que nós estamos trazendo aqui, principalmente para vocês do ramo do entretenimento, né? Bares e restaurantes, eventos em geral, é basicamente a isenção dos impostos federais por um período de 5 anos. Literalmente zerar os impostos federais. Então, trazendo aqui nomenclaturas mais técnicas, né? O PIS, a COFINS, o Imposto de Renda e a Contribuição Social, por mais que você fature, por mais que você venda, você paga 0. Então, você se limita a pagar o imposto estadual e municipal no caso de prestação de serviço. Ah, mas é todo mundo que pode aderir? Não, existe uma lei, isso é regulamentado. Existem quinais, ou seja, atividades específicas que possam fazer adesão ao PERSE. E algumas situações também. Tinha gente querendo abrir empresa e aderiu ao PERSE. Não faz sentido, gente. O PERSE é justamente um programa para ajudar as empresas que foram afetadas pela pandemia. Então, uma das premissas básicas é você estar operando na pandemia. Existe toda uma condição. E um outro ponto importante, nós estamos falando aqui especificamente de regime tributário, né? É um outro malefício que o Simples Nacional acaba trazendo. Quem é optante pelo Simples Nacional não poderia ter aderido ao PERSE. Então, isso era especificamente para as empresas do lucro presumido e lucro real. Então, a gente se deparou com uma situação assim, para nós, né, Rodolfo, assim, foi uma situação muito complicada, porque a gente não dormia na esperança de notícias do que fazer. Primeiro, a incerteza da pandemia, quando que tudo ia voltar ao normal, e todo esse imposto que ficou para trás, e todas essas empresas que não operaram. Aí veio o PERSE. E quantas soluções, talvez quantas empresas nós salvamos trazendo essa realidade. Explicando para o empresário que ele tinha a possibilidade de praticamente pagar 0 em 4 dos tributos que ele recolheu mensalmente. Então essa foi uma oportunidade muito boa que nós vimos e conseguimos solidificar nos nossos clientes. Isso aí, uma coisa que eu percebi na época é que ninguém falava sobre isso, cara. É verdade. Entendeu? Foi até engraçado na época. Você acha que era medo, cara? Sim, cara, mas aí o que acontece? Será que o profissional queria se aprofundar tanto ao ponto de se comprometer com o cliente dele de dar uma informação? Lá a gente se posicionou diferente. O que a gente sempre falou para os nossos clientes? Cara, tem uma lei excelente. Só que assim, não tem nenhum manual de como aplicar.
tem que entrar no portal, tem que fazer opção, não tem nada, cara. Não tem, até hoje. Não tem, É confuso, entendeu? Uhum. E eu lembro que quando saiu, nós usamos uma automação, né, Ricardo? A gente pegou todos os CNPJs que tinha na carteira, pegamos todas as listas de KNAIs que tinham no Perse, nós cruzamos CNPJ por CNPJ, ligamos para cada cliente, até para o cliente que não fazia muito sentido, porque, por exemplo, dentro da lista das empresas que poderiam zerar ali os impostos, tinha aqueles KNAIs de empresas de portaria. E aí o que acontecia? Beleza, meu KNAI tá aí. Mas aquele KNAI de segurança privada, de apoio a edifícios ali, condomínios, etc., era realmente voltada para a área de eventos. Ou seja, quando tem um evento, você também contrata segurança, controlador de acesso, toda essa parte para um evento. E aí o que aconteceu? Começou a gerar uma dúvida. Pô, peraí, eu tenho uma portaria, uma empresa de portaria, de prédio residencial, eu posso entrar no Perse? O nosso entendimento foi, não pode entrar no Perse, porque ele é voltado para o setor de eventos. E tinha cliente que queria entrar de qualquer forma, entendeu? Só que a nossa orientação sempre foi contrária. E aí o que aconteceu? Quando teve agora a mudança de ano, quando mudou o governo no final do ano, em janeiro entrou um novo governo atual, né? Nosso governo atual. E ele tirou várias atividades que estavam lá. Dentro das atividades que ele tirou, foi essas atividades que realmente eram confusas, né? Então, assim... mas olha o ponto que a gente chegou. Cruzar todos os nossos clientes. E assim... mesmo que às vezes o cliente tinha uma empresa que ele nem faturava, a gente entrou em contato avisando, porque eu queria que o meu cliente soubesse por mim, não que ele soubesse por outra pessoa. Exato. E quantas empresas que nós fechamos contratos que ficaram sabendo do Perse por nós. Exato. Entendeu? E o que eu achei legal, só um último ponto, é que todos esses clientes que a gente levou essa oportunidade, ele trouxe a empresa pra gente. Porque assim, o que aconteceu? Um ou outro, talvez, que a gente estava prospectando, levou a informação pro contador. E aí ele viu que o contador não tinha domínio mesmo sobre aquele assunto. E aí o que ele fez? Cara, você que trouxe a oportunidade para mim. Eu comentei superficialmente com a minha atual contabilidade. Eles nem sabem o que é. Então por que eu não vou fechar com você? Entendeu? E aí entra exatamente naquilo que a gente está falando. Aí a gente já não... nesse momento você já não fecha mais contrato por preço. Exato. Você fecha contrato realmente por competência e por gerar benefício para o cliente. Eu escutei de um cliente meu falando que se vocês não tivessem falado disso para mim, provavelmente em dezembro eu tinha fechado a minha empresa. Só que eu não tinha nem dinheiro para fechar a minha empresa. Entendeu? Porque fechar uma empresa também custa dinheiro, pessoal. Mandar funcionário embora, pagar todo mundo. Entendeu? Se quiser comentar, Ricardo. Eu vou colocar um ponto que eu acho que é bastante inflexível lá dentro da nossa empresa. A gente não está preocupado com o trabalho que aquilo vai dar para a gente está preocupado com o resultado que vai gerar para o nosso cliente. E eu acho que isso que sempre foi um nosso diferencial, né, Rodolfo? Tipo... Na parte tributária, a gente sabe que é a maior dor das empresas. Seja talvez recolhendo um imposto muito alto, às vezes incompatível com a realidade financeira daquela empresa naquele momento, seja às vezes está uma parte ali de forma informal, que isso acontece, a gente sabe que isso acontece, né? Então, ou seja, quando a gente talvez traz uma estratégia para o cliente correta, dentro da lei, porque a gente preza muito isso, né, Rodolfo? A gente é muito amparado na base da legislação e traz pontos reflexivos para o cliente, para ele poder entender e avaliar. Porque quem toma a decisão, no final das contas, é sempre ele. Mas eu não posso ser omisso de não trazer oportunidade, porque empresário tem risco o dia inteiro. Tem o risco desde que ele abre a empresa dele. Então, não cabe a ele decidir quais estratégias talvez são boas para o negócio dele, seja na estratégia de venda, seja no marketing, seja na área tributária, não é verdade? Então, eu entendo que foi sempre a maneira que nós nos posicionamos lá e é por isso que, de certa forma, a gente tem sucesso, porque a gente fala como o empresário quer escutar, não é verdade? Então, era essa contribuição aqui que eu... assim, acho que tem uma coisa engraçada, né? Acho que foi semana passada, eu apresentei um estudo tributário para um cliente e tinha uma redução de R$34 mil por mês. Tipo, isso que a gente ainda nem faz a empresa dele. Olhando de forma superficial os dados, é muito óbvio que daria para economizar aquilo. E aí ele fez um comentário. Nossa, mas a sua proposta tá cara. Aí eu falei, mas caro comparado ao quê? Aí ele ficou quieto. Falou, comparado à contabilidade que fazia eu recolher 34 mil a mais. Aí eu falei, então você tá preocupado com o valor que você vai pagar mais pra mim? Você quer continuar pagando mais pro governo? Você gosta mais do Lula do que de mim, pô? Aí, tipo, ele deu risada e, tipo, fechamos o contrato, entendeu? Mas eu acho que entra exatamente nessa questão. Até na questão de como você se posicionar. Pô, eu trago solução pro meu cliente. Pô, por que o meu cliente vai procurar outro profissional? Não vai procurar outro profissional. Então, assim... eu entendo que o que sempre moveu o nosso escritório sempre foi a questão tributária, entendeu? Sim. Até quando a gente foi fazer a fusão com a CB, a fusão junto com o Beto também,
o que chamou muita atenção nossa era que o Beto também era o mesmo perfil tributário que o nosso. Exato. E talvez era o maior concorrente que a gente tinha de realmente falar, meu, eu tô fazendo isso, mas o Beto também deve estar fazendo alguma coisa ali diferente, porque a gente vem da mesma escola, cara. Numa escola de escritório de contabilidade que trabalha com lucro real. E eu sou muito grato no tempo que eu tive nesse escritório também, porque eu aprendi muito, Sim. entendeu? Então, assim, eu entendo que faz muito sentido. Bom, se a gente for entrar aqui numa questão, agora falando de quando o cliente muda de regime, etc., existe sempre às vezes aquela história de que se você mudar de regime vai ter fiscalização, que você vai ser fiscalizado, etc. Ô Ricardo, o que você entende dessa parte, cara, de fiscalização, de, tipo assim, se eu tô no Simples hoje, vou pro Real amanhã, lucro Real amanhã, eu tô sendo fiscalizado automaticamente? Essa a gente escuta bastante, né, Rodolfo e Alberto. Cara, eu vejo da seguinte forma, a Receita Federal, ela anualmente, ela faz um plano de fiscalização dos contribuintes. Então, não é o fato do contribuinte mudar de regime que vai ensejar ali uma fiscalização na empresa dele. São outros fatores. E, assim, na parte federal é muito difícil ter fiscalização. O que eu falo federal são os impostos federais. Via de regra, a fiscalização acontece mais no ICMS, mas é a mesma regra. As empresas são fiscalizadas por conta de operações que... Vou dar um exemplo. O contribuinte ele compra, sei lá, 500 mil e vende 400. Isso faz isso por, sei lá, uns 6 meses. Anos. Poxa, a empresa está começando, faz sentido ela estar fazendo estoque? Não, a empresa já existe há anos. Então, ou seja, a fiscalização ela é de certa forma automática, mas isso não está ligado à mudança de regime tributário, está ligado com as operações que ele vai fazer no dia a dia dele. Então, respondendo a sua pergunta, não tem nada a ver. A questão de você trocar de regime tributário, você vai chamar a fiscalização. Isso é o que mais a gente escuta e no final das contas não faz sentido. Porque a Receita Federal, que tem um auditor tributário ali com um salário muito bom para fazer essa função... Ganhando 30 mil por mês. Ganhando 30 mil reais vai lá por bater mês, no... não vai preocupar com um contribuinte que, de certa forma, a fiscalização dele não vai pagar, talvez, dependendo do caso ali, 6 meses de salário da pessoa. É muito difícil isso acontecer, entendeu? Então, assim, em resumo, não faz sentido essa colocação, entendeu? Roberto, já que, como se diz, mudar de regime tributário não gera uma fiscalização, que a gente está mostrando isso para vocês, só pegando um gancho no que o Ricardo falou, pessoal, muitas pessoas às vezes acabam sendo multadas, entendeu? Por desconhecimento e simplesmente por falta de organização. Então é o seguinte, se você montar uma empresa no comércio hoje e não comprar nada e sair emitindo nota porque precisa emitir nota e o cara que te vende ele não te emite nota, automaticamente você vai ser fiscalizado, porque a conta não fecha. Como que essa empresa compra 10 mil por mês e fatura 500 mil por mês? Entendeu? E, pessoal, existe isso, viu? Não tô brincando, não. Existe isso. Tem um programa específico para isso, né? A Receita Estadual, por exemplo, criou nos conformes, que é basicamente um Serasa do contribuinte. Ele te classifica de A a D lá, conforme a sua adimplência e o seu equilíbrio nas operações. Então é só sonegação? Não, é o que o Rodolfo falou. Eu estou comprando um pouco para a venda que eu realizo. É desequilíbrio na operação. Vai ser notificado, vai ser fiscalizado. Vou trazer um exemplo aqui. Teve uma franquia de chocolates que, a nível Brasil, que ela fazia o seguinte: 50% era mercadoria e 50% era royalties. Por quê? O ISS é muito mais barato que o ICMS. Então o bombom que custava 2, ele saía R$1 de mercadoria e R$1 de ISS por meio de uma nota de royalties. Todos os franqueados foram notificados. Todos. Por quê? O bombom chegava a 1 e era vendido a 4. E aí a Receita Estadual queria uma explicação. A franquia teve que mudar a metodologia dela, aumentar o valor agregado do bombom para comprovar esse equilíbrio e o Estado receber a parte do ICMS dele. Olha que nível que chega. Imagina uma franquia com 300 franqueados, 400 franqueados, tendo que mudar a sua sistemática porque todos os franqueados, sem exceção, foram notificados. Então esse programa nos conformes é basicamente isso. O Estado te pontua de acordo com a sua adimplência e a sua saudabilidade da sua operação. Entendi. Já que a gente está falando de regime tributário, a gente está no mês de novembro, né? O melhor momento de trocar de contabilidade é agora, hein, pessoal? Bem lembrado. Porque hoje mesmo eu fui para São Paulo lá, fiz mais de 4 reuniões. E assim, é um mês que é absurdamente, como se diz, a nossa agenda é muito cheia, cara. Vai bater recorde de venda. Exato. Então, assim, em mês que vem vai chegar o pessoal atrasado, desesperado. É verdade. E vai também fazer uma reunião com a gente. Mas, enfim, por que você entende que esse é o melhor período para trocar de contabilidade? Por conta de que a gente pode fazer essa mudança no começo do ano, né? Então, ou seja, é o momento ideal para a gente. A gente já tem... A gente está em novembro, então a gente já viveu
muito do que aconteceu durante o ano. Um ponto importante que eu trago também para quem está nos escutando. Como que a gente sabe, talvez, fazer uma conta precisa para saber quanto que vai dar o imposto que você vai ser no outro regime? Primeiro ponto é você ter um DRE, um demonstrativo de resultado do exercício da sua empresa. E aí, às vezes, o que acontece? Vou dar um exemplo. A empresa está numa contabilidade que não passa o DRE para o cliente. Isso acontece. Vários estudos tributários que a gente vai fazer, o cliente não tem. Então, ou seja, tem um DRE que seja gerencial dentro da sua empresa, financeiro mesmo que eu estou falando. Então, mapeia lá os que você recebeu, o que você pagou, o que você teve de gasto, etc., para você poder fornecer base para a contabilidade, para o tributarista que vai estar olhando a sua operação, para ele montar uma estratégia para o seu negócio. E aí, em relação à pergunta, por que agora é o melhor momento? Porque ano que vem a gente tem que decidir. A gente não pode tomar essa decisão no meio do ano. A gente até pode estar no Simples, sair do Simples no meio do ano. Isso tem como, tem processo para fazer isso. Mas não tem como você apresentar no lucro real, no lucro presumido, recolher já os impostos tudo certinho e mudar, e querer mudar. Então, ou seja, faça uma análise, entenda, tenha um diagnóstico preciso, porque se você não tem isso, de certa forma, como que você vai ter certeza de que realmente o Simples às vezes é o melhor caminho? Porque às vezes a gente sempre escuta falando, né? Os clientes nos procuram. Ricardo, eu ouvi falar que o Simples é o melhor mesmo para o meu segmento. Mas, pessoal, não tem nada a ver. É questão de análise, tem que fazer conta, tem que entender as atividades que a empresa está fazendo. Então, de forma prática, por exemplo, vamos dizer que em novembro eu vou pegar todas as vendas que o cliente teve, por exemplo, de janeiro a setembro. Por exemplo, de janeiro a setembro, eu vou olhar o que aconteceu na empresa dele e vou demonstrar para ele um cenário de como seria se ele não estivesse naquele regime que ele está hoje. Vou dar um exemplo. Eu tive uma reunião essa semana com um cliente que ele me mandou um DRE financeiro. Não era nem da contabilidade, era um DRE financeiro. E a gente encontrou, ele está pagando em média de 11% de impostos. Dá para pagar 4% por conta da operação dele. Não está lucrativo o negócio, é um regime é uma empresa de alimentos, né, restaurantes, etc. E assim, a hora que ele escutou falando isso, realmente ficou... Caramba, cara, a gente tá falando de uma economia ali de torno de, se eu não me engano, ia dar uns 150 mil, mais ou menos, assim, num ano, entendeu? Então, ou seja, é realmente muito relevante. Cara. Ricardo, a gente pode até trazer uma outra situação que nós passamos, não necessariamente só o regime tributário, mas também a forma que é apurado. A gente fez uma mudança num cliente, né, programada para o ano que vem, da forma de apuração, ser regime de caixa ou competência. Olha o ponto importante, o fato gerador ser a emissão da nota ou ser o recebimento, basicamente é isso. A gente tem empresas, principalmente as prestadoras de serviço, ramo de construção, grandes indústrias, que elas têm uma carência muito grande, desde o faturamento até o recebimento. Sim. E geralmente com valores expressivos. Se você for emitir uma nota, por exemplo, um Walmart da vida, uma empresa muito grande, uma indústria, eles vão te pagar às vezes com 6 meses, cara. Exato. Olha o absurdo. A gente assim, tá falando de nesse caso que a gente foi até o cliente, era 90 dias de carência. Faturar uma nota de 1 milhão, pagar o imposto dessa nota no mês seguinte sem ter recebido. Imagina o fluxo de caixa, o capital de giro que essa empresa tem que ter. Aí você vai e traz uma solução de simplesmente falar, olha, a partir de agora o seu fato gerador vai ser o recebimento. É mais trabalho para nós, é mais trabalho para eles também, obviamente, mas traz equilíbrio para o seu negócio. Você paga quando você recebe. Então, não necessariamente é só o regime. Verdade. São estratégias que a gente faz essa definição, a gente faz um estudo de todos os nossos CNPJs da carteira, qual que faz sentido, sim ou não, é conversado com o cliente, explicar a estrutura organizacional desse processo e onde o cliente faz adesão. Uma simples mudança de apuração. Exato. Então, acho que encerrando aqui, né, pessoal, a gente pode trazer uma grande questão que eu acho que é muito clara, né? O Beto também comentou no primeiro episódio, que é o seguinte: às vezes a gente vai para o cliente, vai para uma reunião com o cliente com uma visão X e volta com uma visão totalmente diferente. E às vezes o que acontece, cara? Uma simples movimentação que tem na empresa do cliente muda completamente o estudo tributário que a gente faz. Exato. Então, por isso a importância de ser constante esse estudo. Porque, igual a gente está falando, realmente, se eu coloco ele lá, por exemplo, que seja no lucro real, e deixo ele lá o resto da vida, pode ser que em algum momento ele mude alguma coisa lá, que o lucro real não compense mais para ele. Então, assim, aliás, eu estava numa empresa hoje, e que o lucro real compensava muito, e chegou um momento que já não estava compensando mais e ninguém estava vendo. Por quê? Estava no automático, cara. Estava no piloto automático. Então, para encerrar aqui o nosso terceiro episódio, que eu acho que é um episódio que vai colocar dinheiro no bolso de muita gente. Exato. Com certeza. Deixa aí, Ricardo, suas considerações finais. Depois o Beto também deixa suas considerações finais para os nossos conectados. Vamos lá, pessoal. A minha consideração final é muito simples. Tem um DRE, controle o resultado da sua empresa de forma mensal e faça estudos tributários de forma anual. Tenho certeza que sua empresa está rasgando dinheiro por conta de não ter esse tipo de trabalho atualmente. É isso.
Acho que 2 pontos que nós estávamos conversando nos bastidores, né? O governo não pode ser nosso maior sócio, ele não pode ser a parte que mais lucra com o seu negócio. Então, o imposto tem que ser repensado diariamente a cada mudança de estratégia, a cada mudança de divisão de negócio que vocês venham a ter. E não faça da sonegação o seu lucro. Acho que é o ponto mais importante que a gente tem que trazer aqui. Existe sim meios de se pagar de maneira lícita o imposto justo, tá? Então fica essas considerações para vocês repensarem e realmente começarem o ano de 2024 muito mais saudáveis do que vocês começaram esse ano. Bom, as minhas considerações também, elas são bem diretas, né? Porque, de forma bem simples, o empresário, por muitas vezes, ele não gosta dessa parte tributária, entendeu? É como se diz, é um assunto realmente técnico, chato, né? Chato. Mas eu entendo que, por muitas vezes, ele está focado muito em aumentar a venda e ele não está focado no que realmente gera muita despesa para ele. Então, quando a gente fala, pessoal, que o cara economizou 30 mil reais por mês de imposto, é 30 mil reais a mais na conta da empresa. Enquanto se ele vender 30 mil reais a mais, não é 30 mil reais a mais na conta da empresa e no bolso dele. Exato. Não é 30 mil reais a mais de lucro. Então, empresário, foque no que realmente é muito importante. Vender, eu acho que uma empresa sem venda não existe, né? Mas uma empresa sem gestão, entendeu? Que seja gestão tributária, gestão financeira, ela tá realmente fadada à falência, cara, a quebrar. Então, fica aqui a minha consideração. Venda muito, mas realmente faça gestão, uma gestão profissional do que realmente na parte interna, né? No back office ali do negócio. Ter parceiros que agreguem nesse sentido, né? E ter parceiros que agreguem nesse sentido, porque não são os mesmos profissionais que te levaram a faturar 1 milhão que vão te levar a faturar 10 milhões. Exatamente. Beleza, pessoal? Nos siga nas redes sociais, no nosso Instagram, do Gêner Connect, e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais, tchau.